Amém, igreja? É uma alegria muito grande estar aqui, né? Eu acho que todos esses louvores que foram entoados aqui, tudo aquilo que a pastora Débora disse, só veio para confirmar mais aquilo que eu venho orado e pedido a Deus para que Ele falasse essa noite, né? Estamos passando por um momento muito complicado, né? A chuva tem destruído muita gente, algumas notícias muito tristes de famílias, de casos trágicos, e a oração é o melhor, né? Porque é ali que nós temos intimidade com Deus, né? É na oração que nós conseguimos comunicar com o nosso Salvador, né? Assim como a gente comunica com todos vocês, assim como a gente comunica pessoalmente, comunicamos com Deus através da oração, né? Ajoelhando, né? Clamando a Deus, colocando Deus como princípio e primícia de tudo, né? Então, diante disso, eu venho aqui também pedir para a igreja interceder mesmo, orar. Nós precisamos orar, porque tem muita gente necessitada, tem muita gente precisando de uma oração, de um abraço, muitas pessoas angustiadas, sofrendo, tristes, e nós temos o remédio que pode curá-los. Nós somos a igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, o que eu venho dizer, irmãos, é que nós precisamos orar, orar e orar, né? Esses dias eu estava pensando e comecei parei um pouquinho para estudar a Bíblia, né? Primeiramente agradecer a pastora Aurora, a pastora Shirley, que me deu essa oportunidade, né? E eu confesso que eu estava passando por um tempo meio um sabático, sabe? Eu estava meio parado, né? E os irmãos podem sentar. Desculpa. Eu estava meio parado. E orar, e quando a oportunidade de falar de Jesus veio, acendeu de novo aquilo em mim que eu necessitava, sabe? Porque eu já passei tempos orando muito, né? Já passamos momentos angustiantes que só a oração fez a gente suprir toda a nossa necessidade. Só a oração que cura, só que ela vem na hora certa. Você ora, não é que Deus vem aqui agora e resolve. O processo de Deus, você começa a ver o processo de Deus na nossa vida, passo a passo. Então nós temos que ter ciência de que Deus ouve a nossa oração. Mas para isso nós temos um processo. Deus deu passo a passo. Jesus, Ele deu passo a passo na oração do Pai Nosso, né? Basicamente é isso que eu vou falar. Vamos ler lá em Mateus 6 e 9. Amém? Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos o nosso devedor. Não deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é o teu reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém? É interessante quando eu comecei a olhar essa passagem, né, que Jesus ensinando os discípulos a orar, e o principal é você direcionar a oração para quem você está orando. O principal. Jesus fala: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Deus, a Bíblia inteira, quando você pega para analisar, Deus, Ele preza pelo nome dEle. Ele preza por ser único. Ele preza por isso. Ele preza por ser reconhecido, por ser santificado, ser glorificado. Então, quando a gente iniciar a nossa oração, sempre, glórias ao meu Deus. Ó Senhor, Tu és magnífico. Tu és grande, poderoso, Tu és louvado. Engrandeça a Deus. Glorifica o nome de Deus.
traga a atenção de Deus para você, porque Deus gosta de ser glorificado. Deus fala: a minha glória eu não dou para outro. Então é porque Ele preza por isso. Se Ele preza por isso, nós devemos fazer isso no início da nossa oração. Quando vamos orar: Senhor Jesus Cristo, cita o nome dEle, Tu és o pão da vida, Tu és a luz que ilumina o mundo, ilumina o meu caminho. Começa a orar prezando aquilo que Deus tanto preza, que é o nome, o caminho dEle. Deus preza por essas coisas. Deus preza por santificar o nome dEle, santificar, dar graças, dar glória ao nome dEle, separar o nome dEle, separar Ele. Esse tempo de oração, Deus pede para separar. Santifica o meu nome, né? Usar palavras de exaltações. Salmo 129, eu vou puxar alguns versículos aqui, se os irmãos não quiserem abrir, eu vou puxar no celular, que é mais fácil para mim. Salmos 29, olha como que Davi fala: dai ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Olha como Davi, como é que ele começa? Ele glorifica a Deus no íntimo. Ele chama a Deus, chama a atenção de Deus. É o que devemos fazer quando vamos começar a orar. Chama a atenção de Deus para si. Chama Deus para te escutar. Sabe, às vezes a gente entra na direção para orar a Deus de qualquer forma, esquecendo que estamos falando com o Rei dos Reis, aquele que criou tudo. O bispo Luiz mostrou aqui no vídeo esses dias a imensidão de Deus, como Deus criou planeta, sol. Só que Deus criou as coisas grandes, mas Deus criou uma célula que é desse tamanhozinho, que você não consegue nem ver sem um microscópio. Deus criou tanto grande quanto pequeno. Então você vai entrar na direção de Deus de qualquer forma, sem dar a exaltação que Ele deve, sem glorificar o nome dEle como Ele deve ser glorificado. Então o início da oração do Pai Nosso é basicamente: santificai o meu nome. Aí venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus está mandando você priorizar as coisas dele primeiro. Ele não está fazendo, você ainda começou a oração, você santificou o nome de Deus, mas de você mesmo você não falou nada. Primeiramente você está priorizando Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas serão acrescentadas. Então, primeiro, buscar a Deus, priorizar a Deus. Quando você for orar, você santifica o nome de Deus. Depois que você santificou o nome de Deus: Pai, ajuda meu irmão que está angustiado. Pai, meu irmão está passando por dificuldade financeira, Senhor. Consola aquela mãe. Prioriza o reino de Deus, que é cuidar da viúva e do órfão. Lembra dessas pessoas na sua oração. Esquece do seu eu, porque às vezes a gente vai orar só para a gente, só para mim. Deus me dá isso, me dá aquilo, mas esquecemos que é o básico. Deus te deu o básico. Aqui, leia isso aqui. É a oração do Pai Nosso. É igual na escola, quando você vai aprender a fazer uma interpretação de texto, não, a produção de texto. Você faz a introdução, depois você faz o desenvolvimento, depois você vai e faz a conclusão. Primeiro, na introdução, você glorifica a Deus. No desenvolvimento, você começa a falar das outras coisas, daquela pessoa que está precisando. Porque a igreja, irmãos, é lindo quando você para olhar para que foi feita a igreja. A igreja ela é comparada a quê? A um corpo. E o que é um corpo? É um conjunto de membros interdependentes. Nós dependemos um do outro. O meu irmão está angustiado, aflito, chorando. Por que eu não posso ir lá, abraçá-lo, orar para ele, falar para ele do amor de Deus? Às vezes a pessoa precisa, às vezes a pessoa não está conseguindo orar, às vezes a pessoa só está chorando, e você tem um remédio para curá-lo, você tem um remédio para sarar.
E às vezes a gente não usa. Porque a palavra de Deus, irmão, Hebreus 4,12 fala assim, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamento e as intenções do coração. O que quer dizer isso, irmãos? O que é vivo? Vivo é que tem vontade própria. A palavra de Deus, ela tem vontade própria, mas quando ela é usada, você tem que usar a palavra de Deus. A Bíblia está aqui para você utilizar de várias formas. Você está angustiado? Tem versículos para você. Tem coisas aqui dentro. Isso que é um manual de vida, instrução. Por que nós não vamos utilizar? Muito obrigado, Maria Isabel. É o nome da minha mãe, não bonito. Né? Quando ela fala aqui, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você faz ideia do que é isso? Faz ideia? Você está orando, às vezes por alguma coisa que você quer, só que está lá, seja feita a vontade de Deus. Jesus, quando ele estava no momento mais angustiante da vida dele, ele estava prestes a ser crucificado, ele orou. Ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas depois ele termina: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Porque a vontade de Deus é mais interessante. Morrer na cruz é legal? Não acho. Deve ser uma dor terrível, mas foi a vontade de Deus, por mais que sofra, mas foi o melhor para mim e para você. Jesus não foi lá por ele, foi por nós. Foi por nós. Então é isso que nós temos que olhar. Seja feita a tua vontade, Deus. Pai, eu quero demais esse emprego, mas que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus sempre é melhor. A Bíblia fala disso. A vontade de Deus, ela é boa e agradável. Ela é boa e agradável. Então, para isso, nós precisamos confiar e ter fé. Isso aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está mandando você ter fé. Ter fé em Deus. Confia. Pode confiar. Né? Pode confiar. Deus, ele faz. Deus está aqui para nos ajudar. Ele usa a gente, sabe? Ele deixa usar a gente. A gente precisa. Deus não precisa da gente, ele deixa precisar. É isso. Ele deixa precisar. Porque nós somos irmãos um dos outros. Nós somos membros um dos outros. Então nós estamos aqui para ajudar ao outro também a ter fé. Porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouve a palavra de Deus, a sua fé vai acabar. A Bíblia fala assim: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Por quê? Porque tem 2 entradas: olho e ouvido. Aquilo que você ouve e aquilo que você vê. O que você está vendo, o que você está ouvindo? Então ouve a palavra de Deus, lê a Bíblia, recita a Bíblia. Eu já falei isso tantas vezes para as pessoas. Às vezes, tipo assim, minha mãe uma vez estava passando por uma situação difícil. Ela gostava de ouvir a Bíblia. Ela gostava de ouvir a Bíblia. Ela pedia às vezes para me recitar alguns versículos bíblicos para ela. Minha tia, quando ela estava prestes a morrer, ela estava com câncer. Ela tinha dia que ela não aguentava orar, não aguentava. Ela pedia para os outros, assim: fala de Deus no meu ouvido, fala de Deus no meu ouvido. Porque ela queria ouvir de Deus. Porque é Ele que aplaca a nossa dor. Por mais que a carne está doendo, mas por dentro está saltitando de alegria, porque Deus traz alegria. É Deus que traz alegria para a gente, irmãos. Mas para isso tem que ter fé. A Bíblia fala assim: é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora você vai começar a falar para você. Agora é para você. Só que Deus usa aqui, ó, pão. Pão é necessidade básica. Todo mundo precisa de um pão, né? O Davi gosta de pão, né, Marcelo? O Davi gosta de um pãozinho de sal. O pão de cada dia nos dai hoje. Necessidade básica. Pai, obrigado pelo meu lar.
Obrigado, Senhor, pela minha veste. Senhor, obrigado, Senhor, por eu estar com saúde. Obrigado, Senhor, por tudo que eu estou fazendo, que agora o Senhor me deu saúde, que eu posso conquistar lá fora. Deus, Ele nunca vai te dar o peixe. Ele vai te dar a vara, o rio e a saúde para você ir lá pescar e comer o seu peixe. Entenda isso. Quando você orar o pão de cada dia, Deus vai te dar saúde, força e vigor para você ir lá conquistar o seu pão de cada dia. Nós precisamos entender isso, né? Tiago 4,12 fala assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque você pede para você mesmo. Então a oração do Pai Nosso, lembra disso. Você pode pedir para você, porque isso é importante. Mas lembra, não pede só para você, pede para todos. Lembra de todos. Quando Deus foi dar alguma coisa para Salomão, Salomão não pediu riqueza. O Senhor me dá sabedoria para eu poder guiar esse povo. Isso alegrou o coração de Deus. Deus deu muito mais para Salomão, muito mais. Então a gente tem que saber agradar a Deus. A oração, o momento de intimidade sua com Deus. Então saiba agradar a Deus na oração. Santifique, glorifique a Deus, priorize Deus. E quando for pedir, peça com inteligência. Eu teve uma época que eu estava orando, aí eu lembro que eu orei assim: oh Deus, me ensina a amar como o Senhor amou. É tão perigoso isso. Isso é perigoso demais. Porque quando você pede amor, vem dificuldade. Com certeza, Deus vai te dar a oportunidade de você amar. Não é que Deus vai colocar o sentimento no seu coração. Deus vai te dar a oportunidade para você amar alguém. É isso que Deus faz. Oh Deus, me dá paciência. Ele vai te dar oportunidade para você ser paciente. Hebreus fala, qual que é? Deixa eu ver aqui. É Romanos 5 e 8. Ele fala disso. Romanos 5. É o 5 e 8 não, é 5 e 3. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, na hora que você pedir paciência, lembra, vai vir tribulação sobre você. Porque é assim que a sua paciência será testada. Então, quando a gente for orar, inteligência na hora de orar. É lógico que a gente tem que pedir paciência e esperar a tribulação. Porque nós temos que ser treinados para isso. Você não concorda? Porque a vida nos ensina isso. A vida não é só moleza. A vida lá fora é dificuldade mesmo, né? No mundo terei aflição. Você tem de bom ânimo. Então a gente tem que ter paciência. Então tem que ser provado na tribulação. Mas nós temos que saber orar. Saber orar. Saber se a gente está preparado. E saber o que vai vir. A gente não pode apenas orar e achar que vai vir o amor no seu coração da noite para o dia. Não, Deus vai te dar a oportunidade de você amar alguém. E amar não é apenas um sentimento, amar é atitude. Amar é você ver uma pessoa precisando de uma roupa e você dá uma roupa. Você amou aquela pessoa. Isso é amar. Amar é fazer o bem a todo tempo. A todo tempo, faça o bem. A todo tempo, faça o bem. Então, quer amar? Ame. Ama o outro lá na rua, pode amar. Quer ter paciência? Vai vir tribulação, mas conquiste a paciência. Conquiste ela, suportando a tribulação, suportando. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Acho que eu já passei essa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve.
Essa aí todo mundo já sabe, né? Porque o final, ele responde o começo, né? Como é que eu posso orar a Deus pedindo para Ele perdoar meus pecados se eu não perdoo? Se eu mesmo não perdoo, né? Aqui Deus está pedindo para você reconhecer o seu erro. Reconhece a Deus. Deus pede para a gente reconhecer Ele. Tem uma parábola de Jesus, né? Que tinha um rei, que tinha uma pessoa que devia ele 10 mil lá, falar dinheiro, 10 mil reais, né? Aí ele cobrou esse rapaz e queria o dinheiro. O cara não tinha condição de pagar. Falou: Senhor, não tem condição de pagar, não consigo pagar. Chorou perante o rei. Estou fraseando, né? Chorou, o rei falou: tá bom, você está perdoado. Quando o rapaz saiu da porta para fora, ele achou uma pessoa que devia ele. Ele cobrou: não, você está me devendo, você está me devendo, você está me devendo. O rapaz fez a mesma coisa que ele fez diante do rei, chorou, implorou. Ele fez ao contrário. Ele mandou prender, queria vender mulher, queria vender tudo para receber. Quando o pessoal escutou aquilo, foi e contou para o rei. Aí o rei cobrou tudo dele de novo. O que isso quer dizer, irmãos? Que você tem que, para você ser perdoado, você também tem que perdoar. Você tem que saber perdoar os outros, saber perdoar a dificuldade do outro, porque o outro também, às vezes, ele não consegue realmente pagar. Ele vai fazer o quê? Perdoa a ele, porque Deus vai te dar o perdão. Tem muitas coisas que são, como é que fala? Fugiu a palavra da minha cabeça. Elas dependem uma da outra, né? Dependem uma da outra. Por exemplo, não julgues, para que não seja julgado. Se você não ser julgado, você não pode julgar. Elas dependem uma da outra. Elas têm elas são juntas. Você não consegue conquistar o não julgamento se você julgar o outro. Então as coisas dependem da outra. Tudo depende, tudo está ligado. A palavra de Deus está ligada uma na outra. Então, por isso que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Por isso nós temos que ler a palavra e entender a palavra de Deus e saber utilizá-la no momento oportuno, né? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Reconhecer a nossa fraqueza, né? Não deixar cair em tentação, reconhecer a nossa fraqueza, porque às vezes nós somos egoístas, ciumentos, né? Arrogantes. Reconheça isso para Deus, mostre isso para Deus, fala para Ele: Senhor, tira tudo isso do meu coração. Tira isso tudo que eu estou falando para os irmãos, é tudo parte de uma oração. Isso tudo parte de uma oração. Você inicia a oração glorificando, depois você prioriza as coisas de Deus, depois você pede pela sua necessidade básica, depois você reconhece os seus erros com Deus, reconhece a dificuldade de Deus. Eu sou fraco, não me manda ali, porque ali eu não consigo, me ajuda a vencer as dificuldades, né? Mateus 15, 18 fala assim, que livrar dos maus pensamentos, porque tudo parte do processo mental, tudo, qualquer coisa. Se eu vou falar, primeiro eu penso, né? Se eu vou a algum lugar, primeiro eu penso. Então, se você comete um pecado, primeiro você pensa, né? A Bíblia fala assim, porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque procede do coração. E a primeira coisa que Jesus fala assim, os maus pensamentos. Então pede a Deus para livrar os maus pensamentos da sua cabeça, porque quando a gente está em dificuldade, o que a gente pensa de porcaria, a gente esquece que Deus é o alto refúgio. Começa a utilizar a Bíblia para essas coisas, que você vai ver aonde você vai parar. Você vai ver que a Bíblia é um santo remédio para a aflição, né? Como eu estava falando da aflição da minha mãe, tem um salmo que eu acho lindo, esse eu até decorei, porque sempre quando eu estava angustiado ou aflito, ou ouvia alguém aflito, eu recitava ele, eu falava ele, porque a palavra de Deus é viva. Então, se ela é viva, ela vai entrar dentro de mim e vai me curar o que eu preciso. O Salmo 116 eu gostava demais. Minha mãe pedia para me recitar sempre para ela, né? Ele fala assim, ama ao Senhor.
E ele está falando de oração. Ama ao Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Olha a angústia que ele está falando. Cordéis de mortes me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Então ele estava angustiado, estava triste, estava acabado. Olha o que acontece. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Ele guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o seu repouso, porque o Senhor te fez bem. Livrou a minha alma da morte, meus pés da queda, meu olho da lágrima. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, e por isso eu falei. Estive muito aflito. Não estou mais. Então recita isso para você. Você está aflito? Salmo 116. Vai lá ler. Lê Salmo 142, lê Salmo 142, como a corça brama pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Por que está abatido a minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Irmãos, entenda, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, então utiliza ela. Você tem uma ferramenta tão poderosa, que é a Bíblia e a oração. Por que a gente não pode utilizar? Deus deu a chave para a gente, a chave é essa. A chave é essa. Quantas pessoas angustiadas hoje, quanto tempo nós tiramos para orar para eles? Quanto tempo? Eles precisam mais do que a nossa piedade, do que olhar para a televisão e falar assim: não, Deus, tadinho. Não. Ora por eles. A oração, ela não tem espaço geográfico para ela. Eu posso orar para uma pessoa lá no Japão, a oração chega lá. Ela chega lá. Eu posso orar para uma pessoa do meu lado, mas também posso orar para uma pessoa longe. Eu posso ligar para uma pessoa e falar de Jesus para ela, assim como eu também posso chegar perto de uma pessoa na rua e falar de Jesus para ela. Aqui dentro da igreja, nós podemos ver isso, irmãos. Às vezes entra pessoas aqui dentro, mal. A gente às vezes é incapaz de chegar do lado dele e abraçá-lo. Eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim. Estou pregando para mim, porque eu também não faço isso. Estou falando para mim mesmo. Por que nós não fazemos isso? Se nós somos irmãos. Se nós somos irmãos um do outro. Por que nós não podemos orar pelo nosso irmão? Falar de Jesus para o nosso irmão que está sofrendo. Ou é lindo que a Bíblia fala sobre Barnabé. Barnabé era um discípulo, ele era conhecido por ajudar o outro. Eles faziam semelhança a ele como o Espírito Santo, porque ele era uma pessoa que gostava de cuidar do outro. Ele era uma pessoa boa, a Bíblia fala que ele era uma pessoa boa, mas cheio de fé e do Espírito Santo. Nós também temos que ser assim, irmãos. Ver o irmão angustiado, aflito, e vai lá, cegou Barnabé. Barnabé era assim, ele gostava de ajudar, de aconselhar. E nós estamos aqui e temos a mesma ferramenta que Barnabé tinha. Nós acreditamos no mesmo Deus de Barnabé. No mesmo. Nós temos a mesma Bíblia que Barnabé tinha. Então é só a gente querer trabalhar para Deus. E o final ele fala assim: porque é o teu reino e o poder e a glória para sempre. Né? O final ele pede para você glorificar a Deus, exaltá-lo, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Basicamente o que eu queria passar para a igreja era isso. Né, a necessidade e a importância da oração nos nossos dias de hoje, e sempre foi assim. Sempre quando a gente passa por uma dificuldade, ore. Está alegre? Ore, agradece a Deus. Está triste? Agradece a Deus. Ore, fale com Deus, porque Ele conhece cada um de vocês, cada um de nós, Ele conhece. Então esse princípio que nós às vezes esquecemos na hora da angústia e da aflição, não esqueça não.
Salmos, ele é cheio de orações, lotado de orações. Davi, quando ele estava aflito, ele escrevia tantas orações. Temos que ser assim, irmãos, orar em todo o tempo. Orar, falar com Deus, ter intimidade com Deus. Porque assim nós vamos, essa intimidade que nós vamos ter com Deus, isso vai nos levar num lugar tão alto que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia quando você vê uma pessoa angustiada. Porque a Bíblia fala assim, é melhor dar do que receber. Então quando você dá amor para alguém, quando você ajuda alguém, isso te faz um bem que você não faz ideia. Dar é melhor do que receber. Porque a pessoa que está recebendo, às vezes ela está machucada. E ela não quer estar machucada. Ela queria estar no seu lugar, orando por ela. Então aproveite o momento que você está bem e faça o bem para o outro.